Não demorou nem uma semana do fim da quarta temporada de True Detective Terra Noturna, e a HBO já anunciou o retorno da série para uma quinta temporada, e não só isso, anunciou também a continuidade da Issa Lopes como showrunner, ela que assumiu nessa temporada no lugar do Nick Pizzolatto, que foi o cara que criou todo o universo, toda a série lá, desde a primeira temporada, a mais genial de todas, indiscutivelmente, e também a segunda e a terceira. Ele se afastou criativamente da série nessa temporada, que teve aí a Issa Lopes. Esse fato em si já deu muita polêmica nos últimos dias, e agora, nessa quinta-feira, a HBO me vem com essa notícia que, se você acompanhou nas minhas análises aqui, você já deve imaginar como eu tô me sentindo a respeito. Não faço mais temporadas de True Detective. Deixa essa série do jeito que ficou. Já fizeram essa quarta aí que não, né? Pois é, pra minha total surpresa, a HBO não estava assistindo aos meus vídeos aqui. Eu podia ter certeza que eles estavam maratonando as minhas análises e que iam realmente seguir o meu conselho, mas não, eles não ouviram aí a voz da razão e resolveram dar continuidade à série, que teve nessa última temporada uma audiência de mais de 12 milhões de pessoas, que eu acho que foi bastante divisiva pelo que eu tenho acompanhado até aqui. A gente vai entrar nisso mais pra frente nesse vídeo, na parte de opiniões e na parte que eu vou falar um pouco das críticas, mas antes disso vamos entender essa notícia, né? Foi nessa quinta-feira que a HBO anunciou o retorno da série e da Issa Lopes como showrunner, né? Ela que assumiu o comando no lugar do Nick Pizzolatto nessa temporada, e disse que ela vai desenvolver outros projetos pro canal, que é, assim, todo mundo sabe que eu sou fã, quem acompanha aqui sabe que eu sou fã da HBO, né? O canal que faz as melhores séries, que eu acho que não é o caso de True Detective Terra Noturna na quarta temporada da série. Acontece o seguinte, né? Essa renovação, como a própria matéria que eu tô lendo aqui, mas que tá em todas as matérias, acontece em meio a polêmicas envolvendo o criador da série, o Nick Pizzolatto. Vamos lá. Lá atrás, o Nick Pizzolatto, quando essa temporada foi anunciada, ele já deixou bem claro que ele não tinha nada a ver com isso, e nos últimos dias ele veio se pronunciando de algumas formas, tá? Uma das coisas que ele fez foi o seguinte: ele começou a compartilhar stories de pessoas que marcavam ele, sentindo pena dele, dizendo que, putz, a série perdeu sem o Nick Pizzolatto, e detonando a produção da Issa Lopes. Inclusive, alguns um tanto quanto ofensivos, ele foi lá e compartilhou tudo. Aí, não terminou por aí, tá? Uma das protagonistas da série, não a Jodie Foster, a Callie Hayes, que interpreta a Navarro, veio no Twitter, veio ao público e respondeu esses compartilhamentos do Nick Pizzolatto. E ela disse basicamente o seguinte: é uma pena, mas como eles dizem, se você não tem nada de bom pra dizer, se você não tem nada de bom pra compartilhar, cague nos outros. Essa é a nova onda. Assim, vamos por partes. O Nick Pizzolatto não tem nada de bom pra dizer. Eu acho que é uma ilusão aí da Callie Hayes. Ele tem coisas muito boas pra dizer, como ele já fez na primeira temporada, que, como eu já defendi aqui várias vezes, é a mais genial de todas, representa um momento revolucionário na história da televisão, é até hoje uma das melhores séries que eu já vi. Mas isso não quer dizer que ele não fale bobagem. A segunda e a terceira temporadas, por exemplo, são muito criticadas, são muito divisivas. Mas no que eu tô falando, no que ela se refere aqui, é né, as questões que ele tá compartilhando enfim, postagens tanto quanto ofensivas. Eu acho que, assim, tem dois lados nisso. Eu acho que pega mal fazer isso da parte dele. Eu sou muito fã do Nick Pizzolatto, queria ele nessa temporada e em outras, não gostei do afastamento dele da série, mas é um tanto quanto infantil e enfim, desrespeitoso, né, com colegas de trabalho, ainda mais, pô, a Issa Lopes, eu não gostei, todo mundo sabe que eu não gostei da temporada, mas, enfim, assumiu agora e tal, vai ter um futuro aí, tem um futuro aí na carreira dentro da emissora e tal, então acho que é desrespeitoso e desnecessário. Porém, a gente também não sabe as condições do afastamento do Nick Pizzolatto. A gente não faz a menor ideia do que aconteceu. Nada sobre isso veio à tona. Então, assim, pode ter tido alguma coisa que realmente incomodou ele. E mais, né? A gente precisa, feito essa ressalva do lado desrespeitoso da parte dele, a gente precisa se colocar no lugar do cara que criou toda a história, né? Que fez aquela temporada genial que foi a primeira e criou esse universo que foi, na minha opinião, muito mal aproveitado agora. Então ele não só vê isso, né? Uma produção, a criação dele continua nas mãos de outra pessoa, como também ele vê elementos, simbolismos, diversas coisas que ele criou ganhando uma nova forma agora,
que eu imagino que ele concorde comigo, não faz o menor sentido com o que a série criou lá desde o início, tá? Isso eu falei, se você está em dúvida do que eu tô falando, volta no meu vídeo de análise do último episódio, diversos simbolismos que estavam na primeira temporada foram trazidos de volta para essa quarta temporada sem fazer conexão que, na minha opinião, faça algum sentido. Eu preferiria muito mais que não tivessem trazido nada, fizessem essa uma temporada independente. E aí eu vou no meu outro ponto, que também é compreensível, talvez, do lado do Nick Pizzolatto, que é, a Issa Lopes concebeu essa história, ela inventou essa história, ela criou, escreveu, fora do universo de True Detective. Ela pensava numa série independente, né? Que era uma história de detetives e tal, nessa região do Alasca. E a HBO é que disse que, isso ela disse já publicamente em entrevista, disse que achava que fazia todo sentido com a franquia True Detective e aí trouxe para dentro desse universo. O que para mim foi um erro, né? E dá a impressão, como algumas pessoas disseram nos comentários do meu vídeo de análise, que ok, existiu uma história, tenta encaixar nesse universo e tenta beber da primeira temporada, que foi a que fez mais sucesso. Óbvio que não foi assim, mas realmente dá essa impressão. Então, a gente consegue entender da parte dele também, né, um pouco da revolta. Feitas essas observações todas, a gente precisa falar, então, sobre, né, como foi recebida essa quarta temporada de True Detective, né, True Detective Terra Noturna. Pelo que eu pude acompanhar, a minha opinião vocês já sabem, tá lá no vídeo de análise, eu acho que eu fiquei revoltado, fiquei pistola, achei que, enfim, todos os meus pontos estão lá, achei que bebeu muito mal da primeira temporada, fez uma utilização barata de tudo que foi criado, deixou muitas coisas sem resposta, coisas que não poderiam ter ficado sem resposta, desenvolveu mal os dramas e traumas das personagens, enfim, a minha opinião é essa. E pelo que eu vi de criadores de conteúdo, muito maiores do que eu, por sinal, as opiniões estão se dividindo um pouco. Eu vi bastante gente concordando comigo. Um cara que eu cito, por exemplo, é o grande Michel Arouca, lá do Série Maníacos, grande canal de séries. Tanto ele quanto o canal que ele faz lá, o Derivado Cast, com o Bruno Clemente e o grande Ale Bonfá, que inclusive já passou aqui pelo canal. Os caras concordaram totalmente comigo. Na análise do Michel lá no canal dele, ele inclusive fala até de um ponto que eu falei, que foi da caverna extremamente mal feita, parecia com papel plástico, né, no início nas cenas iniciais desse último episódio. Esse foi um exemplo, tá? Do cara que concordou comigo. Um outro cara que teve uma opinião final mais positiva, ele vinha criticando bastante coisa, mas teve uma opinião mais positiva, é o meu grande ídolo no YouTube, que é o PH Santos. Adoraria poder trocar uma ideia com esse cara um dia, enfim, é um cara que eu admiro muito. E ele, de fato, como ele sempre faz, fez um vídeo sobre o último episódio, que depois de eu ter feito o meu aqui, de fato me fez refletir. Acho que ele trouxe boas reflexões, ele conseguiu fazer interpretações bem legais que eu não tinha feito, mas ainda assim eu discordo da visão final dele. Não, as conclusões que ele chega eu não concordo, embora a análise dele seja brilhante. Então ele é um cara que foi um pouco mais, né, conseguiu ver coisas positivas. E teve também o Omelete, que, enfim, adorou pelo jeito a quarta temporada e, pô, eu grande fã do Omelete, né, respeito todas as opiniões e não vou concordar, mesmo que eu não concorde sempre, mas eu sinceramente não consegui ver o que eles viram, assim, pra mim foge de toda a compreensão eles terem adorado a quarta temporada, tem lá o vídeo e tal, né, enfim, é só uma questão de discordância mesmo. Então, citei só 3 exemplos para mostrar o quanto foi dividido aí na criação de conteúdo e tal. A minha percepção pelo meu vídeo, que tá com algumas centenas aí, mais de 100 comentários, enfim, algumas dezenas, é de que a galera detestou. Tem alguns comentários de que gostaram e eu vou trazer eles no fim desse vídeo aqui pra gente poder conversar sobre, né? Pra não ficar trazendo só pessoas que concordam comigo, quero trazer a opinião de algumas pessoas que discordaram pra gente poder falar um pouco sobre isso. Na crítica em geral, aí sim, tá? Eu de novo eu digo que foi bem divisivo a recepção de True Detective. Eu pego, por exemplo, vamos pegar 2 sites aqui pra gente analisar. No Metacritic, a primeira temporada de True Detective, lá de 2014, tem uma aprovação de 87 pontos, tá? E do ponto de vista da avaliação do público, tá com 9.1. Então, assim, nota muito alta. Aí a gente tem a segunda temporada, que eu acho que é meio que unânime, que ninguém gosta muito, poucas pessoas gostaram dessa temporada, a série caiu muito nas avaliações da crítica também, né? O Metascore tá com 61 e as avaliações dos usuários 6.4, então caiu bastante. A terceira temporada, que eu gosto bem menos que a primeira, mas acho que ela foi interessante,
tem aprovação de 72, tem nota 72 no Metascore e 6.8 da audiência, que também não gostou muito. E aí a quarta temporada tá com uma nota boa, não tão atrás assim da primeira. Tá com 81 no Metascore, que é considerado, né, que você precisa assistir, porém, na experiência do usuário, cai drasticamente com 3.8, né? Fica entre as piores notas. Então, a gente poderia avaliar aqui que a crítica recebeu bem, mas que o público detestou, né? No Rotten Tomatoes acontece um fenômeno um tanto quanto parecido. A primeira temporada, sem dúvida nenhuma, a mais bem avaliada de todas, 91%, né, de avaliação dos críticos e 89%, mais de 1.000 notas no Audience Score, né, no lado da pipoquinha aqui do Rotten Tomatoes, tá? Na segunda temporada, a gente vê que tudo caiu drasticamente, 47% do tomatômetro e 25% da audiência, também mais de 1.000 votos. Na terceira temporada, do ponto de vista da crítica, a coisa cresceu e do ponto de vista do público também cresceu, ainda que tenha ficado abaixo. E aí, de novo, a quarta temporada, pelo Rotten Tomatoes, tá bem avaliado, 92%, tá inclusive à frente da primeira temporada. E do ponto de vista da audiência, 59% a série realmente com o público não fez tanto sucesso, se a gente pegar como parâmetro, né, esses sites que são sites que reúnem críticas e tal e avaliações. Isso tudo não é parâmetro suficiente, existem várias variáveis e coisas que entram nessa conta, tá? Isso aqui é só pra gente ter uma perspectiva bem geral mesmo. Existem críticas que estão indo bem, que estão elogiando a série, porém, do ponto de vista do público, a coisa realmente não pegou, tá? Então, não dá nem para comparar do ponto de vista do público com a primeira temporada, por exemplo. E falar da primeira temporada é uma das coisas que levou algumas críticas negativas aí de quem acompanha os meus vídeos. Eu separei alguns comentários pra gente ver, dos mais de 100 e poucos comentários, a maioria é na mesma linha do que eu defendi, então não cabe nem compartilhar tanto, porque eu não quero ficar me referendando aqui, não quero ficar concordando comigo mesmo. Eu quero separar alguns comentários das pessoas que aparentemente gostaram da série e que foram contra a minha opinião. Algumas muito que acrescentam, né, respeitosas, e sempre tem uma outra que passa do ponto e que eu vou trazer também. Beleza? Vamos começar. Uma das pessoas, que eu falei para não fazer mais temporada de True Detective, né? Uma das pessoas disse, que é a Lívia Santos, falou assim: pode fazer mais temporada sim. Alguns pontos, para mim foi melhor que a segunda e terceira. Porém, não acredito que temos que comparar. Se não chamasse True Detective, tenho certeza que seria um pouco diferente a recepção. É tipo falar The Last of Us não é igual ao jogo. É tipo comparar atual com ex, não funciona. Concordo que teve ponta solta, mas se a série tivesse outro nome, as pontas teriam menos relevância. Então, no próprio argumento da Lívia já tem um pouco do que eu disse e, enfim, essa questão de por que comparar. Por que comparar? Porque, primeiro de tudo, como ela mesma disse, tá trazendo o nome, True Detective. Embora só isso não seria suficiente para eu ter tecido tantas críticas negativas quanto eu fiz. The Last of Us, que a Lívia citou aqui, por exemplo, é uma série sobre a qual eu já falei aqui e inclusive critiquei as pessoas que ficavam se apegando a cada detalhezinho, não, porque o jogo é assim, não é assado. Não, eu acho que cada coisa tem que caminhar com as próprias pernas. Porém, e aí esse é o meu ponto principal, a gente está criticando uma coisa que elas mesmas, a Issa Lopes e a HBO, fizeram com elas mesmas, que foi a todo momento, para vender melhor a série, para trazer mais credibilidade para a produção, falar que teria ligações com a primeira temporada. Em diversas entrevistas, lá na CCXP, elas falaram sobre isso, que ia conectar com o universo da primeira temporada. Então, assim, se utilizaram da fama e da credibilidade da primeira temporada para promover essa temporada. E mais, utilizaram elementos da história criada pelo Nick Pizzolatto para construir essa história aqui. O que não haveria problema. Só que fizeram isso, na minha avaliação, de uma forma muito, mas muito mal feita e que, enfim, inclusive ameaça manchar um pouco o legado ali do que foi criado, já que está dentro da franquia e agora atribuiu novos sentidos e novos significados para esses símbolos todos. É apenas esse o meu ponto quando eu comparo com a primeira temporada. Realmente está dentro do universo True Detective e elas fizeram tudo que puderam para trazer essa discussão, para fazer essa conexão. Enfim. E aí o Diego Silveira disse o seguinte: teve bastante coisas que ficaram a desejar, mas pra mim a série funcionou. Maratonei rapidamente, bem melhor que a sonolenta segunda e a lenta terceira. Algumas decisões poderiam ter sido melhores? Sim, mas muitas gostei. E é muito chato essa comparação com a primeira temporada.
Volto a dizer, eu só comparo porque é algo que eles mesmos criaram para eles. Enfim, não tem o que fazer. Se não tivesse esses elementos todos lá, eu não estaria comparando. E se não tivesse sido usado como forma de divulgação, eu também não estaria falando tanto sobre isso. Foi inevitável comparar com a primeira temporada por conta disso, tá? Teve coisas que eu gostei. Eu achei interessante até o terceiro episódio. O quarto episódio eu achei bem animador. O quinto eu achei que foi tanto quanto bagunçado, bastante bagunçado. E o último, infelizmente, eu achei desastroso. E não tem problema nenhum gostar, tá? Isso aqui é só pra gente conversar a respeito. Eu acho que, enfim, a minha opinião tá bem clara, mas eu acho que tem coisas interessantes. Como eu mesmo falei, o vídeo do PH Santos me fez me questionar sobre algumas coisas que eu nem tinha me questionado tanto, embora não tenha mudado a minha opinião sobre o fim e a temporada como um todo. Aí tem, como sempre, o comentário que é mais desrespeitoso, que é da Palhaça7547. A Palhaça escreve o seguinte: não deveria ser, me citando, tipo, amor, acorde, você não é o criador, kkkkkk. Opinião totalmente ruim e sem sentido. True Detective toda temporada traz algo para além do visto, isso desde a primeira temporada e fica mais explícito na terceira. Vamos, né, vírgulas são interessantes às vezes. Homens matam mulheres, a série fala sobre isso desde o primeiro episódio, e justamente ser uma cena super crua deles espancando ela já é chocante, mas pra você que não tem medo algum do seu próprio parceiro te matar, óbvio que não vai ser. Enfim, foi uma temporada incrível com uma atuação e performance simplesmente impecável da Jodie Foster. Vamos lá, Palhaça7547. Sobre a cena, sobre o ponto que é mais um ataque direto a mim. Falar que a cena foi super crua e chocante deles atacando ela é um ponto de vista. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu achei que a cena foi mal escrita e mal dirigida. A minha análise é puramente técnica sobre a cena, da minha opinião. Se você achou que a crueza e a forma como foi jogado despretensiosamente dentro daquele enredo, meio que entregue de bandeja o que aconteceu, depois de criar um mistério e, né, sem fazer uma construção até de clímax mesmo, para fazer aquela revelação tão chocante, né, do que aconteceria, ok, é uma visão, gostar dessa crueza trazida. Ok, a gente pode discutir tecnicamente isso. Eu acho que foi feito de uma forma gratuita e meio que entregue de bandeja, como eu disse, sem falar que acho que faz pouco sentido homens matam mulheres, não tenha dúvida. Mas, né, isso é uma questão da nossa sociedade. Mas, ainda assim, acho que a maneira como foi feito aquilo, aqueles 8 homens matando ela, sem que nenhum tenha pensado em nenhum momento, assim, talvez isso não seja uma boa ideia, vamos fazer algo diferente, acho que foi extremamente mal planejado e mal escrito, até por a gente não ter acompanhado nada desses caras antes, a gente não ter tido acesso a nada de como eles se comportavam, como eles pensavam, a gente só sabia que eles estavam lá poluindo a cidade para conseguir aquela descoberta científica. Aliás, uma poluição que nem faz tanto sentido assim, tipo, por que eles estavam fazendo isso e por que eles iam... tudo é mal explicado. Então, do ponto de vista de entregar a cena mesmo, de direção, e do ponto de vista de construção de enredo mesmo, eu achei tudo muito mal feito. Agora, o ponto que tu cita aqui, de você que não tem medo de seu próprio parceiro te matar, óbvio que não vai entender e tal. Realmente é uma dor que eu não tenho, né? É um privilégio que eu tenho na sociedade e é uma coisa que enfim, é uma triste realidade. Porém, me desculpa, mas eu não acho que isso me impeça de analisar tecnicamente a cena. Inclusive, como eu sugeri na minha resposta até o comentário ali, volte nos meus vídeos. Desde o primeiro episódio, na minha primeira análise, eu falei que a questão feminina seria algo muito importante nessa temporada, como tinha ficado claro naquele primeiro episódio, e era algo que eu tava empolgado para ver, inclusive, né? Depois de temporadas em que os protagonistas eram homens e tal, pô, trazer duas protagonistas mulheres com histórias tão diferentes, né, realidades tão diferentes, mas que se encontram com seus traumas e tal, e pela condição de serem, né, policiais mulheres, eu tava realmente bem empolgado para ver isso. O meu problema é que eu acho que a série não entregou essa questão que ela mesma prometia. Tanto os dramas e traumas delas eu acho que foram mal desenvolvidos e mal resolvidos por conta do curto tempo, talvez seria uma temporada para 8 episódios, como foram as anteriores, e também por problema no texto mesmo. Achei que o texto, do ponto de vista da construção, foi, minha opinião, enfim, tecnicamente analisando, e até o último ponto aqui da atuação impecável da Jodie Foster, acho que também é um ponto que eu destaco, porque eu acho que ela
eu me peguei várias vezes pensando, a Jodie Foster tá muito bem, e às vezes eu não conseguia comprar a ideia do que ela estava trazendo, e não por uma questão de má atuação dela, que é um ícone do cinema, mas porque eu acho que a personagem foi, em alguns momentos, mal escrita. Enfim, é a minha opinião. Enfim, eu queria trazer esses comentários aí para trazer opiniões diferentes das minhas e poder até comentar em cima delas, né? Mas pegando como base o meu vídeo, que não é base para coisa nenhuma, porque tem, né, enfim, diversas opiniões pela internet, a maioria dos comentários é realmente não gostando muito do que foi feito nessa quarta temporada de True Detective. Inclusive, leiam um comentário que eu deixei fixado naquele vídeo ali, que elenca diversos pontos que ficaram sem resposta e que pra mim não fizeram sentido nenhum na conclusão da série. Eu fixei o comentário justamente por isso, foi um comentário bem perspicaz nesse sentido. Sobre a continuidade da série, gente, assim, a HBO tem todo o direito de seguir com a história, de trazer outra história, né, de, enfim, fazer o que bem entender com a franquia sobre a qual ela tem os direitos. Eu acho que se seguir assim, nessa linha, é um pouco manchar a história da série. Não porque a temporada foi ruim, porque a série tem temporadas que não são tão boas, como a gente analisou aqui, como a gente falou aqui. Mas porque eu acho que é insistir em resgatar coisas da primeira temporada que foi a melhor e que, se seguir nessa linha, não vai funcionar. Mas assim, é um direito que se tem. Gostaria de ver a Issa Lopes fazendo suas séries fora dessa franquia. Acho que, enfim, é uma criadora aí que não é por acaso que tá onde tá. Tem seus méritos, a temporada tem seus altos, apesar dos baixos serem muitos, na minha opinião. Enfim, eu vou seguir acompanhando a carreira dela, mas fico um pouquinho decepcionado por True Detective continuar com ela e sem o Nick Pizzolatto. Enfim, veremos aonde esse navio vai atracar no futuro, beleza? Comentem aqui embaixo o que acharam desse vídeo, se gostam desses vídeos mais com notícias e opiniões, sem muito roteiro, sem muita análise de episódio em si, pra gente falar um pouco sobre o que tá acontecendo. Era isso que eu tinha pra dizer, até o próximo vídeo e tchau!